Olá, meus amigos, mais um podcast Gestão de Impacto da PKT Brasil. E hoje eu tenho o grande prazer de trazer um amigo, um cliente, que é Walter Furlan, CEO e sócio da Máquinas Furlan. Walter, é um prazer enorme estar com você aqui hoje para a gente falar de um tema que todo mundo hoje se arrepia quando se fala, né? Que é recuperação judicial. E a Furlan tem um case de sucesso absoluto. Então, nosso tema hoje é superando uma recuperação judicial. Walter, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Pado, principalmente porque eu me sinto muito à vontade aqui, né, de conversar com você, né, e vou explicar para todos. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo e gostaria de que isso sirva um pouco de exemplo para o que devemos fazer, para o que não devemos fazer, né? O prazer é nosso, né? A nossa Maravilha. empresa está aberta para conhecimento. A gente pensa em ser uma universidade, Que né? coisa maravilhosa. Bom, depois vocês vão conhecer um pouco mais a história do Walter. Mas eu queria conhecer, Walter, que eu já conheço, mas que todos conhecessem a história da Furlan. Como que ela começou? Conta um pouquinho da história da Máquinas Furlan para nós. Bom, a Máquinas Furlan foi criada pelo meu pai, né, em 1962, advindo de uma empresa que era fabricante de motores. Ele era sócio com os meus dois tios maternos. E essa empresa foi fechada por vontade dos meus tios maternos, que o Brasil não tinha uma situação de estática econômica, e os meus tios, que eram eletrotécnicos, eles não acreditavam e ficaram com medo do futuro. Então eles resolveram fechar a empresa, e o meu pai, que era mecânico, trabalhava no fundo do quintal de casa, e montamos a fábrica de motor no fundo do quintal de casa. Ele saiu com toda a parte mecânica para uma oficina menor e começar a vida novamente. Porque ele, por não ser eletrotécnico, não ter a experiência de eletricidade, ele foi para a área mecânica, fazendo serviços de solda, usinagem, montagem, colocar cinto de segurança em carro, que era uma época de crescimento, consertar bomba d'água da prefeitura de Meu Deus. Limeira, né? Macaco hidráulico. E nisso, as pedreiras e calcário e cerâmica de Limeira, né, que eram amigos do meu pai também, eles começaram a levar serviço para ele soldar, para ele usinar. Então foi aí que ele cresceu. A Furlan veio desde 62. Eu nasci em 63, contei minha idade, né? E, Novo e ainda. lembro que o meu pai tinha uns 70 anos, 72 anos. A turma perguntava a idade para ele. Ele falava: eu tenho 92 anos. Nossa, mas como o senhor está conservado, né? Então ele gostava de escutar isso. Uhum. Então, o relacionamento do meu pai era muito bom com todos os funcionários, e ele foi crescendo, fazendo serviços de reforma para mineração que tinha em Limeira, que eram as duas pedreiras, né, e mais o calcário e a cerâmica, que é uma mineração de argila, que manipula a argila. Então, com isso, ele foi se dedicando mais a esses serviços, crescendo, começando a fabricar transportadores, alimentadores vibratórios, reformar os britadores maiores, né, até que em 79 ele comprou uma italiana, uma empresa multinacional italiana que tinha 45 anos no Brasil. Ela fechou. Ele comprou os desenhos, o estoque, alguns equipamentos. Então, o know-how da Rosenzweig veio nesse ano de 79, fazendo com que a Furlan, que era uma empresa fabricante já de poucas máquinas, incorporou 125
diferentes produtos de máquinas e equipamentos, né? Com o estoque também que ele comprou, ele iria pagar em 2, 3 anos e praticamente em um ano, vendendo o estoque, ele pagou o valor que ele tinha Que pago, coisa fantástica. né? Aí veio, né? Aí é longa a história, eu vou tentar resumir. Com a compra da Rosenweig veio mais procura dos clientes dela para Uhum. nós. Os clientes dela já conheciam a gente, acreditou na qualidade, acreditou na confiança do meu pai, que era um engenheiro nato, vamos dizer assim, com 3 anos de grupo, terceiro ano de grupo, né? Ele era muito autodidata e precisamos montar uma fundição para fazer as peças de desgaste da mineração. Então, nós tínhamos a área de equipamentos, nós tínhamos uma fundição de ferro fundido só para fazer polia, daí já fizemos a fundição de aço para fazer peças de desgaste. Foi aí que cresceu mais. A fundição era um mercado que precisava de mais peças e um atendimento personalizado para melhores perfis e melhor qualidade, de desgaste principalmente. Aí a fundição começou em 81, chegamos praticamente hoje a fundição está com mais de 10 mil metros quadrados, né, de construção, com fornos de indução, moldagem PEP7, né, que é uma linha que nós temos uma capacidade de mais de 600 toneladas mês. E Que a área de maravilha. equipamentos cresceu também, hoje a gente está quase 50-50 na, no faturamento, porém a gente tem a área de serviços, que há 4 anos atrás a gente desenvolveu a área de serviço específica, porque era a raiz da Furlan, né? Então, isso daí veio uma troca de ideias, principalmente no conselho, e a gente tem hoje 3 divisões: a divisão de fundidos, a divisão de equipamentos e a divisão de serviços. Praticamente é bem resumido, tem muita história intrínseca aí, que a gente com Um dia nós vamos certeza fazer um é podcast para você contar a história total da muito Furlan, que bom. eu conheço, que é coisa maravilhosa. Deixa eu te perguntar, com o falecimento do seu pai, você, né, Walter e o Wagner, seu irmão, tiveram um grande desafio de assumir a empresa. Faz um resumo para nós deste momento. É, vamos dizer, né? O meu pai, desde começo da década de 10, né? Começo do século, vamos dizer assim, desse século, ele já começou a ficar debilitado. Então, mas de cabeça boa. Então, mesmo que ele não operasse na parte executiva, na parte de administração, a gente mantinha ele como presidente do conselho e eu e o Wagner ficamos como co-presidentes do conselho e ele presidente maior. Então ele sempre tinha essa figura e a gente tinha o prazer de levar para ele algumas decisões para ele falar sim ou não. Então, nessa situação, ele, ele tinha uma figura de respeito nossa, né? E a Furlan começou a crescer muito, principalmente em 2006, 2007, né, onde a gente investiu um grande valor tanto em fundidos quanto em equipamentos, máquinas de usinagem CNC na época, melhoria de produção na moldagem e na fusão, no tratamento térmico de fundidos, né? Uhum. Porém, em 2008, com a crise praticamente mundial, nós não sentimos ela logo em 2008, mas fomos começar a sentir em 2010. 2010, 2011, foi diminuindo as vendas e a gente sempre achando, esse ano melhora, esse ano melhora. E como nós tínhamos muita garantia bancária, ou seja, confiança bancária, olha, precisa de mais um pouco de valor. Então fazia-se
Né? Há tempos atrás falava, vou fazer um Um papagaio, né? papagaio a E, mais. puxa, a gente achava aquilo ótimo, porque o banco acredita em nós, o que a gente precisar de dinheiro, ele vai dar. Então, precisa disso num ano, no outro ano vencia 24 meses, 2012, renova isso que vai melhorar. 2014, né? Já estava pior, já o banco já estava segurando, os grandes players bancários não estavam mais dando dinheiro para nós. Então, essa situação de diminuição de venda não acompanhou a nossa profissionalização, que nós não éramos acostumados a uma crise tão grande. A gente era acostumado com uma crise de um ano, né? E voltava praticamente vender e recuperava. Mas depois de 2008 a crise foi grande, né? Foi aí que o meu pai faleceu em 2016 e nós estávamos com uma dívida não tão grande pelo capital que a gente tinha, mas a gente estava impossibilitado de pagar essas dívidas. A gente pagava mais os bancos do que propriamente os fornecedores, né? Então a gente priorizava os bancos porque a gente achava que os bancos iriam nos ajudar. Então, no fim, a gente acabou pagando uma grande parte dos bancos, ficando fornecedores, né, com até algumas compreensões. Mas desde 14 a gente queria pedir uma recuperação judicial para poder dar um fôlego, quem sabe melhorasse. Aí passou 14, passou 15, 16, aí não teve mais jeito. A gente realmente, a decisão foi muito difícil, porque em 14 a gente achava, não devemos pedir recuperação judicial, isso é ruim. 15 já temos que pedir, em 16, com o apoio, inclusive, de muitos clientes e fornecedores, eles queriam que a gente tivesse fôlego, porque queriam que continuasse. Então, eu só tenho a agradecer, né, os clientes e fornecedores, porque eles deram a motivação para nós pedirmos, né? Então, foi nesse período que eu conheci vocês. Eu sei que para entrar numa recuperação judicial tem dilemas, né? Principalmente dilemas emocionais, de sociedade, de reconhecimento. A Furlan sempre foi uma marca muito reconhecida em Limeira, como é até hoje. E, e como é que foi viver esse dilema de entrar numa recuperação judicial? Dilema também sentimental, sabe? Porque não é só o resultado que leva a isto. Eu gostaria até de fazer assim uma explicação, como que eu e o Wagner, meu irmão, assumimos a empresa, né? Porque isso foi uma coisa automática. Não é que nem hoje a gente faz um estudo de sucessão. Qual que é os filhos que poderiam estar na empresa? Então a gente faz todo um estudo, uma conversa, mas Uma uma preparação. preparação, mas nós não tivemos muita escolha. A gente tinha que ir lá trabalhar, mesmo sem fazer nada, né? Mas o meu irmão começou antes de mim, talvez em 75, ele começou como comprador, né? E eu comecei em 79, 80, mas na área de produção. Então, o meu irmão ficou mais na parte financeira, compras, técnica também e vendas no começo. E eu fiquei mais na produção, equipamentos e fundidos, que a gente cresceu, montou a fundição em 81. Então, eu aprendi muito com meu irmão deu muita liberdade para mim, e o meu pai também deu muita liberdade. Então, ele não mostrava o caminho das pedras, mas ele falava sim ou não. Então, ele acostumou a nós, eu e o Wagner, a trabalhar como autodidata e trazer um profissionalismo para a Furlan, né? Sobre profissionalismo, né? Você sempre foi um defensor, um alguém um CEO que investe o seu tempo em profissionalizar a empresa. Me conta como a profissionalização ajudou a Furlan nesse período de recuperação judicial. A decisão foi muito difícil. A gente, quando pediu a recuperação judicial, a gente
trouxe algumas ideias, principalmente de amigos, tanto jurídico, né, tanto contadores, amigos, fornecedores, clientes, e a gente trouxe, né, uma governança dentro da empresa. Então, para isso, a governança, que eu nem falava de governança, mas eu falava, ó, a gente precisa trazer pessoas aqui que nos auxiliem, né, nessa recuperação, né, eh, de economia, de qualidade, de pessoas, né? Então, daí nós trouxemos você, né? Você deve lembrar, como parte do conselho da Furlan. Trouxemos também mais duas pessoas muito importantes, né, que era jurídico e que era também financeiro, que era o Walter Dallari e o José Finocchio Júnior. Né? Então são amigos, junto com meu irmão, que é mais velho, né? E ele é uma posição muito boa, ele manda em mim, né? Porque ele é o presidente do conselho, mas esse apoio Pádua, Dallari e Finocchio foi muito importante, mas a gente tem aqui uma observação maior, porque quando Pádua chegou para nós no conselho, ele chegou para substituir o nosso pai que tinha falecido em junho. Né? Isso foi emocionalmente acaba sendo, né? Pela experiência, eu acho que pelo mesmo signo do meu pai, né? Meu Deus, eu não Então, sabia de tudo isso. então isso fez com que tanto meu irmão, como já era o presidente do conselho, teve uma confiança enorme no conselho, né? Quanto eu saí de co-presidente do conselho e fui para presidente executivo. Então vamos dizer que eu desci 1 ou 2 degraus. Então por que eu Desceu fui? nada, você subiu. É, Depois eu vou contar. certo, mas daí eu fui porque eu era mais experiente na parte industrial, produtiva, técnica, né? E o Wagner, como presidente do conselho, ele conseguia indicar, junto com o Pádua, Walter Dallari e Finocchio, uma situação mais profissional. Eu acho que essa profissionalização primordial foi primeiro na governança com os dois sócios. Foi ali que em praticamente 1 mês, 2, 3 meses, a gente conseguiu ter uma visão de empresas das melhores práticas, principalmente que a gente foi em Nova Lima no primeiro encontro de empresas da Fundação Dom Cabral, que foi em setembro. Né? Então, Exatamente. aquele banho de, vamos dizer, um banho de profissionalismo do que as empresas fazem, que a gente tem que olhar o cenário, que a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, e se vier, tem que tomar ação real e rápida. Né? Então, eu acho que o primeiro banho de profissionalização foi comigo e com o Wagner, trazendo um conselho muito profissional junto com a gente. Então, isso veio. E vamos dizer assim, eu também assumi uma liderança maior, porque precisava de ter a liderança maior. Agora eu tenho perguntas para te É, fazer. Quando nós montamos o conselho, tinha que ter alguém que tivesse o carisma, a competência, a dedicação para executar as coisas, né? Você, quando assumiu como CEO da Furlan, você teve essa capacidade de agregar as pessoas, porque uma empresa em recuperação judicial, a gente vê a dificuldade que tem para agregar as pessoas dentro de um propósito, né? Que é um propósito complexo, né? E você conseguiu fazer isso. E aí, em determinado momento, nós começamos a trabalhar juntos e vimos uma luz no fundo do túnel. Me conta como é que você enxergou, você percebeu que a gente já estava ali na boca do túnel, né, para sair dessa recuperação judicial. eu percebi realmente que a gente iria sair da recuperação judicial já no primeiro ano.
né? Difícil, né? Quando eu subi em um muro na frente do nosso restaurante, o refeitório, né? Da Furlan, com todos os funcionários lá. Eu subi no muro, Puxa esse vida. muro tinha 1,5 metros e nós tínhamos, a Electro tinha cortado a energia elétrica da Furlan. E todo mundo parado, máquinas paradas, então aquilo é a pior coisa que tem, né? O meu pai, quando viu uma fábrica parada, ele chamava de abacaxi. Então, para mim, eu falei, não, nós vamos descascar esse abacaxi aqui e vamos fazer com que isso cresça. E eu falei muito motivado, né? Entusiasmado. Eu acho que o entusiasmo só vem com a força divina, né? Eu agradeço a Deus por isso e consegui falar para os funcionários que aquilo ali era um dos desafios que a gente tinha que, trans, que a gente tinha Viver, né? que viver. Que iria vir muito mais, mas que a gente iria manter o salário do funcionário em primeiro lugar. Fornecedor, electro, banco, essas coisas a gente iria negociar, mas em primeiro lugar a gente iria pagar o salário. Então a gente atrasou em todos os 6 anos, praticamente, de recuperação judicial, atrasou um dia o salário do funcionário. Isso é uma coisa fantástica, Walter. Eu acho que isso fez com que eu sentisse a A energia, força, a né? energia dos funcionários, porque todas as crises que veio nesses 6, 7 anos, os nossos funcionários não tinha crise. Então todo mundo em Limeira olhava para os nossos funcionários, nós em ERJ e os nossos funcionários muito bem, né? Eles lá. Lógico que a gente precisou dispensar uma grande parte do que a gente tinha uns 350 funcionários, ficou com 220. Muitos já voltaram, né, e agradeceram muito, mas eu vi essa luz já no primeiro ano. E isso que fez com que eu crescesse ainda mais a minha motivação. Apoiado pelo meu irmão, né, eu motivando ele também, porque ele não estava no executivo, então ele via, né, uma certa tristeza por estar ali. Eu levava para ele que, olha, nós vamos conseguir, né, Fantástico. nós vamos sair dessa, né? Então, a luz eu vi antes. É lógico que de longe, né? No fundo do túnel, né? No fundo do Mas tem túnel. uma coisa interessante. Eu já participei de várias recuperações judiciais. E eu considero a Furlan hoje, se não o maior, um dos maiores cases de sucesso que eu já participei. Porque tudo que deveria ser feito foi feito com competência, com prazer, com energia, com alegria, que não é fácil fazer tudo isso. E agora saímos da recuperação judicial, um marco para a Furlan. E como é que você está vendo essa saída da recuperação judicial, essa vida nova neste momento da Furlan? A nível de resultados, a nível de perspectiva. Agora, depois eu vou perguntar sobre o futuro. A vida nova é diferente. É muito diferente. Mais desafiadora. Talvez muito mais desafiadora do que entrar na recuperação judicial. Porque, de qualquer forma, os fornecedores, os clientes nos ajudaram muito. Por isso que a gente viu a luz no fim do túnel e lá no começo. Então, é primordial os clientes e os fornecedores apoiarem. Então, eu agradeço imensamente os fornecedores, clientes e alguns amigos que nos apoiaram também. Então, o cliente sabia da nossa competência, da nossa qualidade, confiava em nós e continuou comprando. Então, não teve uma baixa de venda por causa disso. Muito pelo contrário, aumentou no primeiro ano em 10% o nosso faturamento. Né? Então, primeiro ano, praticamente em média, 6 meses depois da recuperação judicial. Então, uma das coisas muito importantes também é manter o investimento naquilo que dá retorno. Né? É aquilo que dá retorno em 6 meses. Né?
aprendi com você, né? Eu tenho que falar, né? Então, eu não vai investir naquilo que não dá retorno. Então, isso daí tem que manter um investimento primordial para poder sair da RJ também. Coisa maravilhosa. Então, essa motivação, né, essa vida nova é um desafio diferente e a gente tem que mudar o mindset. Porque uma coisa é você trabalhar sem dinheiro, outra coisa é você trabalhar com resultado positivo. Também a gente pode estragar o resultado positivo. Eu quero fazer um testemunho que os resultados da Furlan, o ano passado e esse ano, acho que é um recorde para nós, né? De resultado, de performance, Sim. de produtividade. Isso deve à gestão que você faz na empresa. E agora, como é que você vê o futuro da Furlan? Como você enxerga? Quais são os desafios que nós vamos ter daqui para frente? Bom, eu acho que a gente não consegue falar do futuro se a gente não colocar aqui um ponto que há 3 anos atrás nós iniciamos num programa da Fundação Dom Cabral com a PKT como associada, chamado PAEX. Então, o PAEX ele trouxe para nós uma profissionalização muito maior. Lá no começo, a gente teve uma visão do que as empresas fazem, mas nós não estávamos ainda tendo o aprendizado. Mas é lógico, o apoio do Pádua, que era Não fundação, foi, é né? Fundação Dom Você, Cabral, é você que fez PKT, tudo. ele fez, né, com que, o Pádua fez com que os cursos de PDD, PDC, né, ele estava intrínseco no conselho nosso. Mas com a entrada no PAEX, que daí a gente já tinha um pouco mais de recurso para pagar os cursos, nós começamos uma profissionalização maior com todos os funcionários da Furlan. Então, os ares motivacionais de aprendizado, a Universidade Furlan, né, foi disseminada para os funcionários, sem a gente falar, olha, agora nós vamos ensinar a ser profissional, nós vamos aprender a ser profissional. Então, nós entramos no PAEX praticamente em agosto de 19, né? Então, nós já estamos há 4 anos e cada ano que a gente faz o planejamento estratégico, a gente vê o que a gente tinha visto de cenário, vê o que a gente acertou. Então, essa assertividade do planejamento estratégico, junto com a profissionalização e o entendimento das melhores práticas pelos coordenadores, gerentes, supervisores, é crucial para uma empresa sair da recuperação judicial e chegar num futuro próximo e longo com uma competência de cenários que podem acontecer ou não, porque o futuro é incerto. Eu vejo o futuro que ele é o mais incerto possível, mas nós estamos preparados. A gente olha um cenário, outro cenário e se prepara para isso. Sempre pensando em sustentabilidade, né? Sustentabilidade, sempre E pensando em. eu queria te fazer um elogio. Todos os desafios que eu passo por Walter, tipo, Walter, você tem que se desenvolver como conselheiro. Ele foi lá, fez o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. Foi um destaque, é bom que você saiba, né? Sim. E eu acho que a gente investir em conhecimento é fundamental e você faz isso com frequência. Meus parabéns. Muito obrigado. Mas eu quero te fazer uma pergunta, a última pergunta, que não tem nada a ver com a recuperação judicial. Hoje, quando você chegou para o nosso bate-papo, eu olho para você e vejo uma caneta no bolso. Aí eu cheguei para você e falei, Walter, você vai fazer o nosso bate-papo com essa caneta? Você falou, vou sim. Conta essa história, por que você está com essa caneta no bolso? Você queria tirar a caneta. Eu queria tirar a caneta, né? Ela é branca, né? para ornar com a Eu fui camisa. colocar uma camisa, falei, vou pôr uma camisa branca, uma camisa que eu gosto de usar, e essa camisa é muito antiga, hein? Mas tá nova ainda, dá para usar. Então tem. E eu olhei
a caneta. No meu criado mudo, que é difícil, tá? Criado mudo, eu acho que todo mundo sabe o que que é. E daí eu falei assim, não, vou pôr a caneta aqui, porque a Leninha, minha esposa, ela fala que se eu não tô com a caneta, não sou eu. Porque quando ela tinha 15 anos de idade, eu fui no aniversário dela, de bico, porque eu não namorava ela ainda, Olha e que eu legal. cheguei de bico, bicão lá, né, no aniversário, mas saí da fábrica, umas 7h30 da noite, e falei, puxa, não vou para casa, vou passar lá. Então daí a resina na fundição tava no perfume, né? Então, saí da fábrica e fui para o aniversário com a canetinha, né? E caneta no bolso. Então Então, virou um símbolo para virou você um a caneta. símbolo Porque que agora, quando você chegou e eu vi a caneta no bolso, eu estou fazendo um remember aqui. Toda vez que eu te encontro, você tem uma caneta no bolso. Agora que eu. É uma marca é uma registrada. marca registrada, talvez do trabalho, né? Também do envolvimento com a família, Que né? Que bacana. mostrando que, olha, eu trabalho para a família. Então a família é a empresa, né? Então a família mostra para nós o nosso caminho. O que motiva é a família. Né? Então, meu pai falava para a gente que ele saiu de Cordeirópolis para arrumar um emprego de mecânico em Limeira, com 16 anos, porque ele achava que os filhos dele ia estar tudo barrigudinho e morando debaixo da ponte, ele tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso mostra para a gente uma emoção de lembrança, de saudade do pai, mas também mostrando que o futuro é essa É saída. isso. O futuro é a família. Deixa eu te dizer. Você foi um dos CEOs que eu conheci mais humanos, né? Eu acho que esse foi uma característica também que ajudou enormemente na Furlan, continua ajudando. Ela passou por um momento difícil, agora, se Deus quiser, os momentos serão de glórias, porque vocês merecem, você e o seu irmão, né? Walter e Wagner, essa dupla maravilhosa, meus amigos que eu amo de paixão, você sabe disso, adoro vocês. Muito obrigado por esse bate-papo. E nós vamos fazer um outro bate-papo de outros assuntos, de histórias, porque eu já vi pessoas para ter histórias fantásticas, mas você é uma pessoa única para isso. Além disso, não sei se vocês sabem, canta divinamente também. Só uma música. Só uma música. Mentira, canta muito bem. E, Walter, muito obrigado por estar conosco nesse Gestão de Impacto, que eu tive um prazer enorme de estar com você aqui, tá bom? Eu que agradeço, né? Eu consegui controlar um pouco a emoção aí. Porque quando eu vejo o padre, eu lembro do meu pai, então eu choro, né? Então, quando eu Pô, tô você com. está falando Se o que meu irmão. eu não sou tão velho Se assim o, meu, também, né? não, se o meu irmão tivesse aqui. Não, você tem 96, mas Não, eu tenho não 90. chegou em 60. O meu pai fala, tenho 96 anos, né? Mas eu que agradeço, né? Se o meu irmão tivesse aqui, com certeza eu estava chorando mais, né? Então eu agradeço muito, né? O aprendizado que eu tive com meu irmão Wagner, né? Desde que eu comecei a trabalhar na fábrica, vamos dizer assim, ele como irmão mais velho, ele cuidou de mim, fazendo com que eu aprendesse e tivesse um autodidatismo que eu tenho, né? Então, ele sim explicou algumas coisas para mim e ele sempre me apoiava. Eu agradeço muito estar aqui, principalmente porque eu estou usando aqui essa entrevista para agradecer imensamente você por ter entrado na nossa vida em agosto de 2016 e mudado a confiança, a motivação naquele. Foi uma mudança de chave para nós, aquele agosto de 2019, 2016. E essa oportunidade de agradecer também os fornecedores, que praticamente todos nos apoiaram, clientes, todos nos apoiaram. Muito pelo contrário, de diminuir a venda, aumentou. O cliente acreditou e precisamos ter a Furlano como player de fornecedor de equipamentos, peça de desgaste, e serviços, porque eles são três pilares
para a indústria de mineração do Brasil. Então, eu agradeço imensamente isso. E agradeço a Deus também, é lógico. Sem dúvidas, por Deus que eu tenho todo esse apoio de toda a clientela, todos os fornecedores e amigos. Walter, você sabe que você me deixou até com o coração, sabe, apertado, porque a gente é amigo, a gente se gosta, a gente tem os mesmos valores, os mesmos princípios de vida, de família. E foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. E eu tenho certeza que a Furlan vai ser cada vez mais um sucesso, cada dia progredindo, crescendo na pessoa humana que você é, dirigindo a Furlan. E eu queria agradecer a todos por estar conosco hoje no nosso Gestão de Impacto da PKT Brasil. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Você é coração. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Vou te dar um abraço.